Hey guys, how's it going? Eu sou a teacher Dani Duarte e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre speaking, mas não tem como a gente falar de speaking sem falar de listening, então a gente vai falar de listening também. Sempre tem uma galera aqui no Insta falando sobre dúvidas, né, que tem em relação a speaking, dificuldades, principalmente dificuldades, né? Se a gente fosse printar todos os comentários que a gente vê assim na internet, nos quais as pessoas relatam que, né, que travam, que tem dificuldade, que tem vergonha, que, né, eu acho que essa parte emocional pesa muito. E antes de mais nada, assim, né, antes mesmo de começar a falar de listening e tal, eh, a gente tem que reconhecer que muitas vezes há um sentimento, assim, sabe, de inferioridade, né. Muitas vezes a gente vê alguém aprendendo ali nossa língua e a cada passo que a pessoa dá, a gente acha importantíssimo e os erros fazem parte, e tem aquelas, né, principalmente no que diz respeito ao português, um exemplo, um falante de inglês vai aprender o português, tem muita dificuldade, por exemplo, com gêneros, né. Então, e a gente acha que isso é super normal, né, que faz parte do processo de aprendizagem, né? Mas quando diz respeito à nossa aprendizagem de outra língua, e eu vejo isso principalmente com língua inglesa, nós não nos achamos capazes, né. "Ah, meu inglês é quebrado, meu inglês", gente, são inúmeras. Assim, ou alguns de vocês já disseram essas coisas, ou, eu mesma já disse na minha vida, né. "Ah, não sei se eu vou conseguir falar bem, não sei se eu vou", né. E aí a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo, ou então a gente já ouviu isso de alguém, né. E a frase, né, "eu travo", é, assim, uma das mais utilizadas, né, pelas pessoas quando elas vão falar sobre o speaking. Então, assim, o que que a gente pode fazer, não é? Primeiro, tentar desmitificar essa ideia de que a gente tem que falar perfeito, né? E quando, como eu falei, assim, antes de tudo, a gente tem que falar de listen. Muitas vezes, as pessoas ficam agoniadas, querem assistir às coisas ou assistir uma aula em inglês e entender 100%, né, que seja até mesmo que seja 90, 80%, assim, o importante é você conseguir compreender alguma coisa, não é. Então, assim, é um processo. Então, eu acho que, antes de mais nada, tentar, assim, respeitar o seu tempo, né, o que não quer dizer que, Dani falou que tem que respeitar meu tempo, então eu vou ficar aqui, deixar ali meu inglês um mês de molho e vou, de vez em nunca na minha vida, né, sei lá, vou ouvir alguma coisa, vou estar em contato, né, eu vou focar ali naquelas expressões, eu vou tentar aprender aquilo ali, mas é uma vez na vida. Então, isso não vai funcionar, né, você tem que criar, assim, um hábito, você tem que se desenvolver sua autonomia antes de tudo. Eu acho que sempre eu vou bater nessa tecla. E, e aí vai caminhando, né? Então, assim, antes de mais nada, desenvolver bastante. O pessoal tá mexendo no Zoom, gente. E aí, vou caminhando, tá? Eu tô aprendendo a usar o Zoom. É, usar o Zoom. Então, assim, como treinar o seu speaking, ok? Antes de tudo, né, além dessa parte emocional, que eu acho que é fundamental, inclusive, estava até pensando em não dar esse exemplo, mas eu vou dar, mas eu sou apaixonada pela série Chef's Table da Netflix. E aí é fantástica, sabe? Que se você não assistiu ainda, principalmente se você gosta de culinária, mas não é só simplesmente culinária, sabe? Fala sobre a vida daqueles chefes, sobre cultura, sobre
língua, sobre são milhares de coisas, sobre relacionamentos. Então, assim, envolve uma série de questões, né? Eh, e aí tem chefes de tudo quanto é lugar do mundo, né? Tem chefe na China, tem chefe da Itália, tem chefe do Peru, e a maioria desses chefes fala inglês, né? É um ou outro episódio no qual os chefes não falam inglês, e o que é, assim, maravilhoso também. Por quê? Às vezes a gente pode pensar assim, ah, não, mas tem que falar inglês. Ah, como é que um chefe não, né, e não fala inglês? Em um outro caso, eu vejo que é um funcionamento político, pessoal, sabe assim? E eh, no caso das pessoas que falam, você percebe ali aquela identidade, sabe, o accent. Ela não está ali preocupada se ela, nossa, ela está falando uma coisa de uma forma X, mas não está muito bem dita, sabe? O importante ali, o que eu vejo, é a comunicação. E uma coisa que me chamou a atenção foi que, de todos os chefes, só o chefe brasileiro falou algo do tipo assim: eu não sei se eu vou conseguir eh, dizer, é algo assim, se eu vou conseguir dizer as coisas que eu quero dizer em inglês. Até hoje eu fico assim, em dúvida se ele quis dizer, por exemplo, que ele não conseguiria se expressar em inglês, tipo, né? Assim, se ele falaria com inglês compreensível, ou se ele quis dizer assim que aqueles sentimentos, aquelas coisas, né, são tão assim importantes ou fazem parte da cultura de origem dele e tal, e ele não ia conseguir exprimir aquilo em inglês. Mas foi o único chefe que falou isso, né? De todos, né? De todos, eu assisti todos e foi o único que falou. Então, até hoje eu fico meio assim em dúvida, né? O que que ele quis dizer de fato? Porque é muito comum, por parte de nós brasileiros, ficarmos assim, nossa, super preocupados com o que o nativo, né, vai pensar de nós, porque o nosso inglês tem que ser assim, tem que ser assado, e as pessoas estão lá fora aprendendo a nossa língua da forma como elas conseguem, não é? E a gente não, milhares de vezes eu posso dizer assim, que o que acontece é que a gente não fica, né? Não fica criticando, né? A gente acha legal que a pessoa está ali se esforçando, aprendendo português. Então, essa parte emocional é importantíssima, tá? Não adianta, tanto que eu acho que, assim, é o que pega mais. Porque muitas vezes eu vejo pessoas, as pessoas que dizem que não conseguem falar são aquelas que mais dizem isso, são aquelas que falam também que compreendem bem, que conseguem entender bem o que as pessoas dizem e tal. E depois eu vou falar um pouco sobre esse negócio de aprender a falar também para o nativo te entender, não é? Mas assim, o mais importante, gente, é a comunicação, né? E comunicação com pessoas, pessoas falantes de inglês, tá? Eu vou sempre bater muito nessa tecla. Então, assim, depois dessa introdução sobre a questão emocional e tal, é, trabalhar muito, 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 listen, ok? E aí, gente, não é assim, vou ali de vez em quando, escuto uma coisinha, palavras soltas, entendeu? Então, assim, o objetivo é sempre o contexto. Não importa se você, isso que você esteja ouvindo, vou botar aqui dois pontos também. Não importa se isso que você está ouvindo né? Você está assistindo um documentário, você está vendo uma série que você gosta, ou você está vendo um filme, ou você está fazendo uma leitura, né, com áudio, né, e ali você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando aquele listen. Eu separei aqui, aí eu tenho que ficar compartilhando as telas. Tem vários sites aqui.
Tem esse de Mairo. Eu vou começar, que já clicou em cima aqui. O Mairo, ele é um defensor, assim, forte do estudo do texto com áudio, né? Eu acho muito interessante. Eu tenho minhas críticas, não preciso colocá-las aqui agora, mas no site dele tem muito material de texto com áudio. Então, assim, dá para você trabalhar muito o listening e você vai aprender muito vocabulário e tudo está contextualizado, tá? Você não vai ficar pegando lá, né, uma frasezinha solta ou outra e tal, você vai pegar uns textos. Tem umas coisas aqui da Inamara, mas eu vou mostrar depois. E tem também este site aqui, gente, que inclusive não é só para inglês, ok? É também para outras línguas. Se você clicar na setinha aqui, você tem for English, for Chinese, for example, French, German, Italian, Japanese, ok? E esse aqui é o Youglish, né? Que esse especificamente é de inglês, né? Que é o You English, ok? Você vai aqui no Search for e pesquisa alguma coisa. Eu vou colocar aqui, eu gosto muito de cachorro, vou colocar aqui dogs, ok? E aí você vai encontrar uma quantidade assim absurda de vídeos que vão, de alguma forma, tocar nesse assunto aí. E aí, se você, eu tenho esse TED Talk aqui, mas eu não estou muito afim de vê-lo aqui, eu vou passar para outro. E aí você pode achar, gente, milhares de coisas. Por exemplo, né? Behaviorist Dog Trainer, né? E aí eu quero falar um pouco sobre como funciona um treinamento, né, adestramento de cães e tal, e uma perspectiva behaviorista, sei lá. E você vai achar milhares de assuntos para assistir, ok? Eu vou colocar aqui, vou entrar em outra coisa. Sou nova no Zoom, viu, gente? Então, paciência comigo. Vai ter que ficar apagando as coisas que eu fico riscando. Então, assim, trabalhar muito o listening, não é? De que forma a gente pode trabalhar nosso listening? Essa aqui já é minha tentativa 250 de fazer esse vídeo, desde ontem. Você pode ouvir podcasts, por exemplo, que é por isso que eu tinha colocado ali o site da Inamara. E eu vou voltar lá. New share. Aqui você tem, por exemplo, podcasts, assim como tem de vários outros, tá? Ravi Carneiro também tem uns podcasts interessantes. E você tem aqui, ó, né, algumas possibilidades para ouvir os podcasts da Inamara Arruda, por exemplo. E fora vários outros, entendeu, gente? Porque tem muita coisa. Se você vai de TED Talk mesmo, tem tanta coisa, mas tanta coisa, que assim, o problema muitas vezes, gente, e na verdade o problema geral não é nossa falta de recursos, né? É a dificuldade que a gente tem para lidar com esses recursos, ok? Então, assim, para organizar e tal. Então, assim, tem podcast, vou colocar aqui que eu sou apaixonado pelo uso de filmes e séries para aprender línguas. É, vou colocar aqui leituras, leitura de textos com áudio. Depois eu quero falar um pouco sobre aplicativos, tá? Mas eu vou colocar aqui o que eu mais utilizo
embora eu não utilize para aprender inglês. Por quê? Como eu já tinha, assim, né, uma certa proficiência em língua inglesa, o que que eu fiz? Se eu tinha interesse em aprender outras línguas, eu estudo no Duolingo, eh, algumas línguas, tá? Mas eu vou colocar aqui italiano como falante de inglês. Tão legal quando some, né? É porque é aqui, ó. Pronto. Então, assim, eu estudo italiano e aqui já saiu, gente. Não era para ter saído. Pronto. Eu estudo italiano como falante de inglês. E aí, vou colocar aqui de novo, porque eu não posso sair. Filmes e séries. Quase não vai, gente. Eu vou colocar o English aqui, tá bom? Eu vou English, que vai servir para todas as línguas, mas aí vai ser especificamente, né, em inglês, nesse caso que a gente está falando aqui. Dos aplicativos, né, de aprendizagem, um que eu cito muito é o Duolingo. Por quê? Porque é o aplicativo que eu uso, né? E eu vejo também na internet muita gente assim. E eu estou colocando essas coisas aqui, mas na verdade você pode trabalhar mais habilidades, tá? Reading, você vai trabalhar, você pode praticar o seu writing também, tá? Vou colocar aqui também leitura de textos com áudio. Isso já é a cara de Mairo Vergara, né? O Duolingo, eu acho interessante muitas vezes porque o pessoal pergunta assim para alguns professores, não, o que você acha do Duolingo, né? Mas assim, não senti, muitas vezes eu percebo que é sentido assim, eu nunca usei, e aí eu estou esperando você me dizer se é bom para usar. Eu acho, assim, uma opinião que eu sei que é compartilhada entre vários professores e aprendizes também, que a gente tem que experimentar as coisas, testar. Então, como é que eu sei que eu quero saber se um curso tal de um professor X é bom, ou então seja um curso presencial, né, um curso online, veja uma aula, né? Veja uma aula, observa, vai seguindo ali no dia a dia, veja as postagens, entendeu? Veja se você curte aquela forma ali de trabalhar, né? Tem professores que eu acho fantástica assim a técnica, a forma, né, com as estratégias que a pessoa utiliza ali para dar aula e tal. E tem coisas que eu olho assim, poxa, isso não tem muito a ver com o meu estilo de aprendizagem, nem minha perspectiva de ensino também. E o Duolingo, é um aplicativo que está ali, né? No Play Store, você vai lá, você baixa, você começa a utilizar e tem assim, categorias de pessoas, né? Assim, que ou não gosta de jeito nenhum, né? Ou que gosta bastante, que aprenderam a utilizar, que perceberam também que o aplicativo ele vai se desenvolvendo, né? Ele tem melhorado bastante no decorrer do tempo. Hoje mesmo tem umas. Vou até colocar aqui do lado, que se você, por exemplo, não usa o Duolingo aí tem bastante tempo, né? Você usou, sei lá, uns 2 anos, eu vou botar assim. Tem uma novidade lá que são as short stories, né? E aí são historinhas curtas, às vezes até baseadas em contos conhecidos, né? Como de Edgar Allan Poe, por exemplo, e que a partir delas, né, você vai vendo ali linha por linha e vão surgindo umas perguntinhas, umas coisas para você organizar as ideias, você escuta e você vai montando ali. E eu vou conversar, eu achei isso fantástico, né? Aí, como eu estava falando, nessas short stories, eu não sei ainda bem, eu até tentei pesquisar isso, mas como eu uso a versão que não é paga, não aparece essas short stories para mim
em todas as línguas que eu estudo. Mas no espanhol, por exemplo, eu estudo, né, também o espanhol como falante de inglês. E aí, por que que eu fiz isso, né? Por que que eu comecei a estudar dessa forma? Porque enquanto eu estou estudando as outras línguas, eu estou praticando ainda mais o meu inglês, ok? E aí, principalmente a parte, né? A parte escrita, né? E associo também as duas línguas e tal. E isso força também até né? Minha mente. E eu sei que essas short stories de espanhol eu já terminei todas, né? E você aprende muito vocabulário, né? Tem muita coisa que eu ainda nem segui lá, não peguei as lições, mas eu já vi nas short stories de espanhol, né? Inclusive os milhares de falsos cognatos que a gente encontra na língua espanhola. E é usar, né? Se você tem uma dúvida, assim, poxa, eu queria tanto saber como tal aplicativo é, duas coisas, né? Você pode tanto baixar e ir utilizando e vendo como é, como também você pode, geralmente eu faço isso antes de comprar qualquer coisa, ou de baixar qualquer aplicativo, eu gosto de observar os comentários, né? As avaliações que são feitas. Então, assim, qual a avaliação, né, que as pessoas têm feito desse determinado aplicativo? Qual a avaliação que as pessoas têm feito, não é, de determinados podcasts, de sites, de perfis né, de milhares de professores de inglês que estão aí, por exemplo, no Insta, no Facebook, dando aula. Então, o que tem sido dito a respeito disso, né? E usar, experimentar, testar, porque senão a gente não vai aprender nunca, né? A gente não vai, tipo, a gente não vai ter essa experiência, né, para saber avaliar, poxa, se é bom ou não é. E também ter cuidado também para não dizer se, né, que uma coisa é boa ou não é, sem ter conhecimento, né? Porque também aí não vale, né, gente? Eu tenho mais um aqui, eu vou tirar aqui, tá? Esse pedacinho aqui para eu poder escrever mais. Gente, um aplicativo muito legal, que é o Cake. Eu até tenho aqui também, eu vou mostrar aqui só para facilitar na hora de baixar, embora as coisas lá na Play Store sejam bem básicas, né? Assim, eu acho que é esse aqui. Aqui. Cake, conversação em inglês grátis. Você tem uma parte na qual você vê uns videozinhos que são retirados do YouTube mesmo. Deixa eu ver aqui, histórico, para ver se vai em um que eu já tinha aqui. Vai. Eu vou botar aqui. Não vai dar certo. Isso aqui dá. Vai ficar meio assim, mas não tem nada não. Aí. Você tem isso. Você tem a cenazinha e aí você gente, como diz o tal do Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então, é só mesmo para vocês terem uma noção assim, tá? Vou voltar aqui. Então, tem um videozinho, tá? E aí tem um diálogozinho embaixo. Não vai dar para ver muito por causa da luz assim e tal. Mas go for it. E aí você tem as falas em inglês. Acho que não vai mostrar muito. Então tá aqui. There you go. You're natural. Ok? E aí você dá pause. Vai aparecer as falas em inglês,
a tradução em português embaixo e depois você tem a oportunidade de falar também. Então, a parte mais massa aqui do app é essa, né? Que além de você poder escutar, porque aí você pode simplesmente estar lá assistindo suas séries e seus filmes, né, favoritos e tal, e você vai praticar muito listening e tal. E agora eu já vou para a parte um pouco do speaking, tá? Na verdade, para a parte do speaking. E aí você tem a oportunidade de falar. Você escuta de novo, por exemplo. There you go. There you go. Aperta concluir. Não escutou direito, não? There you go. Diz que foi incrível. Ontem, ontem eu testei isso aqui e falou, você falou igual um nativo. Não se preocupe nem um pouco em perder sua identidade, óbvio, né? Para ficar imitando as pessoas, tá? E aí, ok? Então você tem a oportunidade de falar e depois de escutar o que você disse. Então, eu achei assim, eu tenho achado este aplicativo assim muito bom, tá? E tem muita coisa por aí, gente. Com certeza, assim, é, existem pessoas assim que têm milhares de aplicativos aí, muito mais do que eu, né, para aprendizagem de línguas, principalmente inglês, e que conhecem ainda mais, porque essas coisas é você pesquisar, ver aquilo que você gosta, baixar, entendeu? Você também não vai manter um monte de coisas no seu celular que você não usa, não é? Mas aquilo que eu, né, mantenho aqui, eu sempre utilizo. Esse é, inclusive, esse é um dos poucos aplicativos. Tem esse, eu estava falando aqui um pouco do Duolingo. Essa é porque também tá branco ainda, né? Então, assim, eu estudo algumas línguas aqui, e aí eu só vou pegar aqui do italiano, tá? Para mostrar. Aí aqui tem. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem, tem uns exemplozinhos aqui, e aí você vai fazendo as liçõezinhas e ele vai mostrando, né? Que você está acertando, né? Aqui, ó. Do you drink tea or coffee, né? E agora lascou, né? Bebe, bebe té. Aí você vai respondendo e o aplicativo vai mostrando, né, seus avanços, aí você ganha umas coisinhas também. Então, assim, depois eu quero falar só sobre o Duolingo, tá? Mas, deixa eu sair aqui, coisa. Mas é aquela coisa, nem todo mundo gosta. Tem uma parte, quando vai ficando mais avançado, você acaba traduzindo bastante. Essa é uma parte, assim, que geralmente as pessoas não gostam muito, tá? Elas, né, não curtem muito. O que eu achei fantástico, inclusive, minha ideia era falar até uma coisa antes aqui de pro cake, né? Mas eu vou voltar aqui no whiteboard, ok? É, o que eu sempre faço, assim, desde que eu tive a oportunidade de assistir filmes e séries, assim, de poder controlar, botar legenda, e isso é coisa recente, viu, gente? Antes disso, eu não. Antes de 2004. Antes de 2004 não tinha assim um DVD, então nem computador e tal. Principalmente o computador só fui ter lá para 2008, mas não tinha um DVD, então essa parte de controlar a legenda, né, de assistir uma coisa com o áudio original era praticamente assim impossível, tá? Eu vou agora botar aqui sobre
A parte prática, não é? Você vai escutar, 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 e aí tem que ter a preocupação de você escutar bem, de você compreender bem, né? Por quê? Porque o que acontece muitas vezes, gente, é que a gente acha que tá, sei lá, que tá fazendo assim, milhares de lessons e a gente está escutando muito e tal, e às vezes a gente não está escutando o suficiente, né? Eu não defendo, assim como eu vejo alguns poucos professores, mas, né, alguns professores dizem, não preciso citar nomes aqui, mas defendem que você pode ficar ali meses e meses e meses ali só escutando, 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 para depois começar a produzir, para depois começar a falar. Eu acho super complicado. Por quê? Porque a gente está falando de uma parte física da coisa, não é? Se você não exercita, não é? Você não aprende a falar. Não adianta, por exemplo, eu joguei handebol boa parte da minha vida, não é? E aí ia adiantar simplesmente se meu técnico chegasse para mim e falasse: não, porque você tem que dar o passe assim, porque você tem que fazer um arremesso assado, não é? E eu nunca pegar numa bola, né? Eu nunca fazer, nunca treinar finta, eu nunca treinar arremesso, né? Então não adianta. Pelo contrário, o que que eu fazia? Eu vinha aqui para o quintal daqui de casa, botava um cabo de vassoura numa altura mais ou menos assim, sei lá, e ficava saltando para melhorar mais ainda o meu arremesso. Então, a gente tem que criar essa autonomia para pegar esses cabos de vassoura da vida aí, entendeu? Pendurar no nosso quintalzinho para a gente ficar saltando, para a gente melhorar nosso arremesso, né? E aí, graças a Deus que hoje, né, nós temos assim milhares de oportunidades para isso. E aí, falando sobre essa questão de ouvir, eu trouxe essa cenazinha aqui de Phoebe tentando ensinar francês para Joey, porque Joey coloca as coisas no currículo dele, é, e coisas que às vezes ele não sabe fazer, né? Como falar francês, e aí Phoebe estava tentando ensiná-lo francês. Je m'appelle Claude. Je te coupe, Claude. Let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je t'appelle Blue. It's not quite what I'm saying. Really? Sounds exactly the same to me. It does. Então, assim, eu acho que essa cena é muito conhecida, né? De muitas pessoas. Tem mais coisa aqui depois. Mas Phoebe está tentando explicar, né? Como dizer, né? Eu me chamo Claude, né? Je m'appelle Claude, que é uma das pouquíssimas coisas que eu sei em francês, né? Como falar meu nome. E aí ele não consegue, né, compreender de uma forma a reproduzir aquilo, a treinar aquilo ali. E esse exercício, né, de imitation, né, que aí eu vou entrar aqui um pouco na questão, entrar mais no treinar o speaking, e aí na Mara Arruda, ela, no site dela, ela fala um pouco sobre isso, vários outros professores de inglês falam também, mas ela coloca especificamente a imitation e o shadowing, né? Shadow é sombra, então assim, é só uma forma de imitar assim, um pouco diferenciada, uma continuação, né, do imitation. Eu vou apagar esse pedaço aqui. E aí é só né, uma continuação do imitation, tá? Vou tirar esse pedaço aqui também, tá? Essa parte de prática, a gente às vezes acha super chato, porque na sala de aula, principalmente, né? Eu vejo os alunos assim, sempre reclamando. Vou botar aqui uma continuação, tá? Como se fosse continuação.
Praticar o speaking. E aí os alunos acham muito chato muitas vezes, né? Porque, vou ficar ali ouvindo, repetindo. Mas é um exercício necessário para você criar né, desenvolver essa prática, né? Desenvolver, sabe, você tem um trato vocal, você precisa produzir os sons, né? Como eu falei antes, assim, não adianta só eu pegar e saber, alguém me fala aqui o som do TH de think, né? Eu, interdental, eu vou colocar a língua entre os dentes e tal, se eu nunca vou tentar produzir isso. Poxa, mas eu não sei fazer. Mas acabei de fazer, não é? Como é que eu vou dizer que eu não consigo fazer uma coisa se eu nem tenho tentado, né, fazer? E, assim, é ainda mais importante mesmo é você não atrapalhar a comunicação, né? Se você está conseguindo se comunicar bem, e esses dias eu vi uma live muito interessante, né? Uma professora super carismática, bem conhecida aí da internet, que dá aulas online e tal, e uma ex-aluna dela. E, assim, a ex-aluna super fluente, deixa eu só parar aqui um pouquinho. E a ex-aluna, assim, super fluente, e tinha uns deslizezinhos que você via que a pessoa cometia, mas que não comprometia a comunicação de forma alguma. Então, assim, eu acho super legal quando alguém vai falando, sem ficar preocupado. Eu estou falando certo? Eu tô fazendo isso certo? Eu tô escrevendo isso certo? A menos que, assim, às vezes, e tem determinados momentos até de uma aula e tal, que se você chegar para o professor e falar, poxa, professor, eu queria que você me corrigisse nisso aqui, né? Se for realmente aquele propósito, se você se sentir bem e tal, ótimo. Agora você tá ali, não conversa com alguém, é uma live e tal, você não vai ficar, poxa, agora será que eu estou usando aqui o artigo de uma forma correta? Será que o meu tá, tá saindo direitinho, né? Será que, poxa, será que eu estou colocando esse adjetivo aqui antes desse substantivo? Você não vai ficar fazendo isso, né? Vai fluir a coisa ali e você vai falando, né? Então, assim, é, uma coisa que a gente pode fazer para praticar, para treinar esse speaking é imitation, ok? Então, quando você pega, por exemplo, ali o Cake, né, o aplicativo, e é, você escuta, né? Você escuta I'm not singing this, né? Você vai lá, escuta e repete, né? É uma imitation. E aí o que é colocado como shadowing, né? Que esse sombreamento é na medida em que você for escutando, você vai falando junto, né? Para isso você tem que dar uma treinada e tal. E quanto mais você treinar, melhor. Poxa, outra coisa que os alunos falam muito, poxa, mas eu não tenho com o que conversar em inglês. Gente, Ivete Sangalo foi lá, sentiu que estava estranho, ela, né, fazendo a live dela lá, e não tinha assim, tinha milhares de espectadores, né, assistindo, inclusive eu, mas ela não estava vendo ali as pessoas como ela costuma ver nos shows, né, e presenciais, né? A gente tem que enfatizar hoje se é presencial ou online. E aí o que que ela fez? Ela saiu botando um monte de bichinhos ali. Então, ela pegou um bichinho, botou lá os bichinhos na mesa dela. Muito bem. Derrubei alguma coisa ali. Ela botou uns bichinhos lá, entendeu? E fez o show lá pros bichinhos, né? Assim, simbolizando que tinha uma galera, uma lá assistindo, e às vezes a gente fica assim, poxa, mas com que eu vou conversar? Pega, né? Oi, Yudi. Hi, Yudi. Né? Pega uns bichinhos, conversa olhando pro espelho, conversa só, conversa com a parede, conversa com o seu cachorro, com o seu gato. Eu converso muito com meus cachorros, minhas cachorrinhas. Então, assim, converse, entendeu? Vá treinando isso e tal. E, assim, eu acho que se a gente treinar bastante, escutar
e ficar fazendo, né, praticando dessa forma aí, e nos liberar emocionalmente dessa carga de, tem que ser, eu tenho que falar de uma forma perfeita, eu tenho que falar igual não sei quem, que mora lá no interior do Texas, não sei quem fala, né? Ou então, eu tenho que falar igual aquele canadense ali que eu conheci, eu tenho que falar igual aquele professor australiano. Não, você tem que falar preservando sua identidade, entendeu? E considerando que é um processo, né? Considerando que é o seu processo. E aí, shadowing é ótimo para isso. Eu peguei aqui uma cena eu tive que gravar, gente. Esse vídeo já estava pronto. Por causa dessa cena, eu fiz tudo de novo. Peguei aqui um vídeo de Despicable Me, né, de meu malvado favorito, do 1. E vou parar aqui, né? Que é o momento em que Gru é apresentado para as 3 meninas, né? Que ele vai adotar, que é Margot, Edith e Agnes. I want you to meet Mr. Gru. He's going to adopt you. And he's a dentist. Hi, I'm Margot. This is Edith. That's Agnes. Ok, então, o que a gente pode fazer, né? Além de usar um aplicativo como o Cake, por exemplo. Eu gosto muito dessa animação. E aí, eu peguei essa cena, inclusive, eu assisti essa cena, eu já tinha assistido em português, eu assisti em inglês, eu assisti em italiano, eu assisti em alemão, assisti em francês, aí você fala, pô, o povo tá ficando doido. Mas é um exercício bom para a gente ver, assim, né? Quais são as similaridades, né, entre as línguas, quais são as diferenças. E aí, se você está estudando, por exemplo, em inglês, né, a minha sugestão é que, no máximo que você puder, você assista as coisas com áudio em inglês. E aí, se, por exemplo, você já tem uma certa familiaridade, você já entende, poxa, eu já assisti meu malvado favorito 5 vezes. Aí você vai lá e coloca a legenda em inglês. E aí você vai se habituando. Você pega algumas cenas, né, como essa aqui, né? Né? E aí você vai fazendo esse exercício, né, de imitation, né? Hi, girls. Você ouviu, você repete. Ou então de shadowing, que é o que eu vou fazer agora. Vou tentar. Girls, I want you to meet Mr. Gru. He's going to adopt you. He's your dentist. Aí depois Margot vai se apresentar, vai apresentar as meninas. Hi, I'm Margot. This is Edith. And that's Agnes. E aí você vai fazendo esse exercício. Você vai fazendo esse exercício várias vezes, né? Até que você vai se acostumando com o som da língua, você vai conseguindo produzir. E, gente, essa parte de se apresentar, né? De você apresentar alguém é o básico da língua. Eu estou, lógico, usando aqui um exemplo muito simples, mas, assim, tenho acompanhado Suits. Né? Eu já estou no fim da 3ª temporada. E aí, sempre que tem alguma coisinha nova, né? Eu vou lá e eu anoto, né? E eu tento sempre usar no meu dia a dia. Se eu não tiver com quem conversar, eu uso comigo mesma, entendeu? Então, eu converso com o Woody, né? Ou então eu converso com Kinha, my dog, né? Mas a gente tem que usar, tá? Então, assim, eu sou apaixonada, por exemplo, também por estudar gramática,
né, de qualquer língua, né, que eu tenho interesse. Mas, se você pegar, por exemplo, a gramática ali de forma isolada, descontextualizada e tal, você vai ter muita dificuldade de aprender, né? Porque o importante mesmo é, é aprender essa estrutura, mas, né, dentro de um contexto, né? O shadowing, eu vou colocar... já falei um pouco aqui sobre a questão do listen, e serve para o speaking também, tá? Eu vou colocar aqui, repetir aqui leitura de textos com áudio, porque você pode, enquanto você está ali lendo aquele texto e tal, você está ouvindo, né? Você vai praticando também, né? Você vai, né? Você está ouvindo ali e ao mesmo tempo você vai lendo, você vai treinando sua pronúncia, né? E de preferência em voz alta, porque aí você está praticando. Aí eu gosto de colocar isso. Mulherzinha do Google gosta de ficar conversando coisas, gente. Olha. E aí, depois de praticar bastante, eu sugiro, inclusive, assim, eu falo muito com meus alunos sobre assistir filmes e séries. Inclusive, eu tenho alguns alunos que não tinham muito hábito de fazer isso e que sentiram uma diferença absurda, assim, depois que começaram a ver. Às vezes não é nem só o fato de alguém assistir com áudio, né? Assistir o filme dublado, né? Não assistir com legenda, não assistir com áudio original. Às vezes é o caso mesmo de a pessoa não assistir at all. A pessoa não assiste filme, série de jeito nenhum. E aí, eu tenho, né, alguns relatos de alunos assim, que na medida em que foram se acostumando, mais criando esse hábito de assistir os filmes com áudio original, né? Ou então o áudio em inglês, que às vezes a gente pega e coloca o áudio em inglês e nem é o áudio original do filme, só para treinar. E aí sentiram assim que começaram a compreender melhor e a falar melhor também, né? Então, essa parte da compreensão, gente, é importantíssima. E aí existem, isso aqui, né? Eu não tenho condições aqui de falar nem 0,001% assim de tudo que a gente pode fazer para poder praticar, né, speaking, listening e tal. Mas só para a gente começar essa discussão mesmo, inclusive, se vocês quiserem depois colocar nos comentários ou mandar por DM algumas considerações ou coisas que vocês costumam fazer para aprender mais, ou sei lá, qualquer comentário que vocês queiram fazer, é, vocês podem ficar à vontade. Inclusive, marcar amigos também que querem estudar inglês, eu tenho estudado inglês. E eu vou fechar, mas né, sem concluir, porque tem muita coisa realmente que a gente pode falar sobre isso. Falar aqui sobre depois que a gente, né, vai praticando, 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 ou então enquanto a gente vai fazendo essas imitations, esses shadowings, vai lendo textos com áudio e falando e conversando sozinho, conversando com a parede, com o espelho e tal. A gente pode também conversar com pessoas, né? Por que que eu tô botando assim, ó, pessoas, né? Conversar com pessoas. Porque eu escuto assim, a grande maioria, né, esmagadora aí dos professores de inglês falando que você tem que aprender para conversar com um nativo. E, assim, a menos que isso seja realmente o seu foco, a sua necessidade, a sua realidade, né? Que você, sei lá, você trabalha numa empresa que, né, na qual você vai lidar só com um público ali específico. Embora que eu ache que a nossa vida ela é muito ampla, né? Você não vai ficar só lidando com aquelas pessoas ali. Ou então você vai morar fora e você vai ficar só naquele grupo ali, né, de pessoas e tal. Eu até compreendo um pouco, né? Bem pouco, né? Por que que eu tô falando bem pouco? Porque, assim, dificilmente você vai morar em um lugar
que só vai ter um exemplo assim, norte-americano, né? Um exemplo também, um lugar massa que inclusive, né, no qual eu tenho vontade, o qual eu tenho vontade de visitar e talvez até morar, Canadá, né? Conversando com assim com amigos meus e assim um pouco que eu sei assim, né, sobre o Canadá, você tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. E aí você, que nem sempre vai ser uma pessoa que vem, né, de um lugar, né, no qual se fala inglês como língua oficial, né, que seja como primeira ou segunda língua e tal. E aí também essa coisa assim, gente, nativo de onde, né? E outra informação também que eu acho que assim muita gente tem, mas meio que ignora. A quantidade de não nativos que falam inglês, gente, é muito maior. E eu estou falando isso aqui porque é uma responsabilidade minha, né? Pessoal, né? E profissional, né? Inclusive, assim, a gente tem muitas discussões sobre isso em nossa área, seja na universidade ou fora dela, é, mas a gente precisa aprender a conversar com pessoas, entendeu? E eu vi um tempo atrás uma pessoa que dá aula, que é professora de língua inglesa e tal, dizer que a gente não aprende inglês para conversar com brasileiro, né? Tipo assim, você não vai. Não, na verdade, não foi bem isso que a pessoa falou. A pessoa falou alguma coisa do tipo, esquece, esquece, você não vai conversar com brasileiro. O brasileiro não vai conversar inglês com você. E as pessoas com as quais eu mais converso são brasileiras, né? E quando não são brasileiros, muitas vezes são de outros países nos quais a língua inglesa não é a língua oficial. Então, a gente vai aprender inglês para se comunicar com o mundo, né? Então, foque nisso, a menos que, como eu falei, seja um objetivo assim, muito específico de sua vida. Você precisa exatamente falar com aquele grupo de pessoas ali, né? E não tem para onde correr. Mas eu ainda acho que a gente precisa desmitificar essa ideia, né? E aí tem várias questões também. Depois eu quero fazer um vídeo só falando sobre essas questões, mas que a gente converse com pessoas, tá? Não tem esse negócio de aprenda inglês para falar com um nativo. Será que o nativo está te entendendo? Será que as pessoas estão te entendendo? Será que essas pessoas que sabem inglês estão te entendendo, né? Será que você tem entendido essas pessoas? Entendeu? E trabalhar. Tem uma série de coisas, tá? E tem muita gente boa na internet também falando sobre milhares de coisas a respeito de speaking, né? E aí, só para finalizar assim, lembrar que você tem a sua identidade, né? Existe o seu processo de aprendizagem. Você tem que respeitar também o seu tempo, né? Mas sempre mantendo contato, sempre escutando bastante. As oportunidades estão aí. Tempo a gente muitas vezes não tem, mas aí o tempo tem muito mais a ver com, né, com organização do que qualquer coisa. Às vezes você fala assim, poxa, eu queria que meu dia tivesse 30 horas. Se o dia tivesse 30 horas, você ia fazer muitas vezes a mesma coisa que você faz hoje com 24, né? Então, assim, o que que você pode fazer dentro dessas 24 horas? Tô aqui tomando um café e tal, vou assistir aqui 5 minutos de uma série. Não, tem um videozinho aqui na internet que é de 3 minutos, né? Poxa, tem uma música aqui, enquanto eu tô aqui, sei lá, tô lavando os pratos, eu tô ouvindo essa música, eu tô ouvindo um podcast. Então, assim, como melhorar, como treinar o nosso speaking? Antes de tudo, você vai escutar muito. Enquanto você escuta, na medida que você também for aprendendo, você pode, né, produzir, e é o ideal que você produza esses sons. Não focar também só em uma forma de escutar, de aprender. Eu vou aprender só com leitura de textos com áudio, né? Ou então eu vou aprender só assistindo. Outra coisa. Eu vou aqui sentar, que Dani falou aqui,
eu vou assistir filme, série e vou aprender inglês, né? Então, assim, não acho também que você vai simplesmente aprender por osmose, né? Você tem que fazer algo por isso, né? E fazer essas atividades, né? Tem muita coisa boa no e-book de Karina, o e-book que ela distribui grátis para todo mundo. Ela também fala sobre algumas coisas, inclusive ela fala um pouquinho do cake, né? Que acho que ela tinha conhecido recentemente, e também outras atividades, né? O próprio site do Mairo eu acho assim muito completo, né? Da Inamara, fora os vários professores que tem, gente, no Insta, Facebook, YouTube aí. E aí a gente se organizar, né? Eu acho que falta sentar e falar assim, poxa, eu preciso de um plano. E qual é o seu plano? E o plano é uma coisa muito individual, né? É você que vai se organizar e vai fazer. O que eu faço muito, assisto os filmes e as séries, foco sempre em algumas coisas, assim, aprendo muito, né? Tudo que eu acabo postando no Insta, acho que 95% vem de filme e de série, né? As ideias que eu tenho para os idioms, né? Aprendo muitas collocations, né? Tipo, a gente também, assim, não ficar se prendendo muito no porquê das coisas, mas por que que ele está falando desse jeito, não está falando desse jeito? Por que que no português a gente fala assim, no inglês a gente fala assim? Então, assim, aprender mais, assim, pensando no uso mesmo, né? Porque as línguas são diferentes, né? Em outro vídeo que eu estava tentando fazer, eu até dei uns exemplos sobre isso, mas a gente tem que aprender para se comunicar, tá? E para a gente aprender para se comunicar, a gente tem que escutar bem, né? Tentar não fazer lá igual o Joey, né? Escutar Je m'appelle Claude e falar pipo pipa, né? Então, a gente tem uma responsabilidade com a nossa aprendizagem, ok? E aí nós vamos trocando mais figurinhas sobre essas formas que a gente tem de melhorar nosso speaking, ok? E eu vejo vocês no próximo vídeo. See you!